Boa tarde a todos. É com imenso Boa tarde. prazer que eu recebo hoje aqui no meu podcast o meu convidado, o Imer Oliveira. Seja muito bem-vindo, tá? Eu gostaria também de agradecer os parceiros, as Óticas Diniz, a Meire Campos, a Class Estúdio Automotivo. E também queria falar do Instagram da Tônia.souza, que cedeu esse material aqui que ela faz de maravilhoso de artesanato. E esse Espírito Santo aqui lindo também, ó, para presente agora de Natal. Então ela mandou aqui pra gente estar divulgando. Esse trabalho dela é maravilhoso, ela é uma pessoa incrível. Tônia, obrigada. E mais uma vez aí por você apoiar o nosso trabalho aqui. Se não fossem os apoiadores, os patrocinadores, as pessoas que acreditam no meu trabalho, nada disso estaria acontecendo, né? Não, graças a Deus, só tenho a agradecer. A cada dia a gente está crescendo. E eu já peço aqui também para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar aqui o que a gente vai falar, o que a gente vai explorar aqui, que são muitas informações legais e importantes, certo? Então, quem é o Imer Oliveira? Boa tarde, Fernanda. O Imer Oliveira, eu sou funcionário da prefeitura, vou fazer 5 anos na prefeitura, concursado como pintor. Sou casado, pai de 3 filhos, 2 homens e uma moça já. Finalizei bacharel em Direito, evangélico e alegre por estar aqui, por a oportunidade, né? Embora não estamos como funcionários da prefeitura, mas falando daquilo que a gente vive, daquilo que é as escolhas da nossa vida. Certo. Você é bauruense também? Nasceu aqui em Bauru? Bauruense, depois meu pai foi um pouco para Rondônia, na corrida do café, né? Sério? Nos êxodos da vida, e depois voltamos e estamos aqui. Certo. Então hoje, como você falou, a gente vai estar representando, falando aqui que nós somos servidores, né, efetivos aí do município, mas hoje nós vamos falar sobre a CIPA no município. Como que funciona a CIPA dentro da prefeitura? Como que se deu essa jornada sua de entrar na CIPA? Você se candidatou? Fala um pouco como que aconteceu isso para nós. Então, quando eu entrei na prefeitura, eu estava com a faculdade parada de Direito. Daí eu fui dando sequência, finalizei, e surgiu essa mudança de regulação que vai ter sobre assédio moral, sobre psicossocial, essas partes que as empresas vão trabalhar. E eu me interessei pelo tema. E nada melhor do que dentro da prefeitura, que temos 7.000 funcionários, várias empresas dentro de uma única empresa, de conhecer como que funciona a CIPA por dentro, né? Para depois, no futuro, se algum dia eu vier trabalhar com isso, eu vou poder levar esse conhecimento muito amplo, porque aqui a gente tem escritório, a gente tem bases operacionais com riscos de altura, ergonômicos, máquinas pesadas, tem tudo aqui dentro. E tanto que a nossa CIPA acabou tendo um pouquinho de cada pessoa. Eu acho que quem viveu uma CIPA dentro da prefeitura vai poder sair fora, se um dia vier a sair, falando de todas as CIPA, porque aqui contempla tudo. Então, a expectativa aí nesse mandato, né? Porque é um mandato de 2 anos, né? A expectativa sua é de aprender, trazer, pegar o conhecimento aí da prefeitura, de todas as secretarias, de como se desenvolve esse trabalho da CIPA, é isso? Exatamente, ainda principalmente por causa que agora estamos vivendo um fato histórico de CIPA, onde ela passa a incorporar, né, no próximo ano, assédio moral e assédio sexual, junto com o papel da prevenção. E na prefeitura especificamente, como a gente não tem uma única forma de trabalho, então a CIPA ela acaba trazendo muitas possibilidades. Aí conhecer qual de fato a função da CIPA, qual a função do CIPEiro, qual a função do que se espera da CIPA, foi algo que me cativou e eu acabei me inscrevendo. Participei do processo da eleição, aí fui eleito pelos votos dos funcionários, né, que a CIPA vai ter 8 funcionários por voto, mais 6 suplentes, depois a prefeitura indica mais 8 direto e mais 6 suplentes, e formamos uma grande comissão de pessoas que vai, Certo. nesses próximos 2 anos, tomar atitudes que possam ajudar a prevenir os acidentes, né? Sim, porque quando a gente ouve falar CIPA,
todo mundo já tem aquela distorção do que é realmente, né? Às vezes a pessoa não sabe qual que é a função da CIPA em si. Vocês já fizeram capacitação? Você pode me dizer, assim, me explicar mais claramente qual é o objetivo, qual é o papel da CIPA? Então, a CIPA, ela traz, talvez por causa do comportamento das pessoas, ela traz uma imagem distorcida daquilo que realmente ela é. Ela não tem um papel punitivo, um papel de polícia. A função principal da CIPA é cooperar, é ajudar, é instruir, é criar formas, mecanismos de prevenção. E tão somente passou disso a prefeitura ou outras instituições têm seus canais próprios para atuar, para investigar, para criar de fato punição, algumas coisas. A CIPA não tem esse papel. O que acontece é que, como você tem imagem da CIPA, as empresas acabam colocando sempre em contraste um funcionário que quer de alguma forma usufruir de benefício e criar problema para a empresa. E a empresa coloca alguém que quer defender. E aí a CIPA em si perde a sua função. E eu espero que nós... Foi legal você falar sobre isso. A CIPA, o conselheiro, ele tem algum benefício? Ele ganha, sei lá, um benefício? Fala pra gente se o conselheiro, ou no caso você, se candidatou depois também como vice-presidente, aí você também foi eleito como vice-presidente da CIPA, né? Falam pra mim se tem algum benefício aí, porque as pessoas pensam, vai trabalhar na CIPA, vai ganhar alguma coisa, vai... Explica certinho pra gente isso. Na iniciativa privada, ele adquire estabilidade contra procedimentos comuns. Então, por exemplo, não pode ser dispensado, demitido, sem uma justa causa, uma falta grave. Isso na iniciativa privada. Mas no serviço público, nós já temos essa estabilidade por sermos estatutários, servidor público, então a gente já não pode ser demitido. E não tem também incentivo financeiro ou qualquer outro tipo. As pessoas fazem mais com o objetivo mesmo de participar de proteção à vida, de políticas de melhora de condições de trabalho. É mais um... Sim, então é aquela casa que a pessoa tem que gostar, quer saber, quer aprender, quer compartilhar esse conhecimento, quer, de certa forma, contribuir ali de uma forma positiva para o município, para a sociedade, para os servidores, né? Como você falou, cerca de 7.000 funcionários a prefeitura tem, né? Você sabe me dizer quantas secretarias tem na prefeitura? Salvo engano, agora a gente vai chegar a 15 secretarias. Salvo engano, não tenho certeza. E aí também tem as duas autarquias. É a mesma CIPA ou é outra? Não, aí no caso a Indurb tem a sua própria CIPA e o DAI tem a própria CIPA dele também. Tá, porque quando eu falo aqui, às vezes alguém está assistindo e não sabe, a autarquia é as empresas que prestam serviços aí para a prefeitura, tipo o DAI e a Indurb. Então, lá eles têm outra CIPA, outra comissão, outros conselheiros, é isso? Exatamente. Lá tem o seu processo, tem sua votação, tem seus presidentes, igual tem aqui, certo. Só que lá tem entre eles lá. Certo, muito bem. Deixa eu só ver aqui mais algumas perguntas. Tá. Quais são os desafios aí que vocês vêm fazendo reunião? O que a CIPA vai trabalhar em 2026, 2027? Aí, o que vocês já vêm projetando aí enquanto conselheiros? O que vocês já vêm sinalizando aí que vai precisar ser feito? No caso nosso da CIPA, ela é interessante porque essa foi uma CIPA bastante, vamos dizer assim, eclética, né? Muitas pessoas, diversas vozes. Vem 2 da obras, 2 da saúde. Vários servidores de várias... Exatamente. De cada setores, de cada secretarias, né? Pessoas da finanças, pessoas do administrativo. Então, vai ser possível uma divulgação muito boa, não é? E eu penso assim, a Emily, que é técnico de segurança, que já vive essa rotina, que está como presidente, também é uma pessoa assim que tem muita boa vontade, tem disposição, e eu acredito que a gente tem que procurar entender o que cada um tem já na sua função e entender que às vezes alguns cipeiros, ele não tem experiência nenhuma quanto à questão de prevenção de acidente e tal, são mais pessoas para representar o funcionário. Então acho que o principal desafio é que os funcionários, a chefia e a administração entenda e veja a CIPA, o cipeiro, essa comissão, como um canal de comunicação entre o objetivo da prefeitura
e o objetivo dos funcionários. Acredito que principalmente aqui todos, nós tivemos lamentavelmente recente na Indurb uma fatalidade, e esse tipo de coisa que eu acredito que todo gestor, começando da prefeitura lá em cima da prefeita, até lá embaixo, nenhum chefe gostaria de carregar. E vai dizer assim, se a CIPA tiver 100% não vai ter acidente? Não tem como garantir isso. Mas se a CIPA for um companheiro no combate e na prevenção, saber que alguma coisa que nós fizemos, fomos bem vistos e protegeu a vida de um companheiro ou a nossa própria, é muito bom, é satisfatório. Certo. Acho que o nosso principal desafio vai ser esse, não sermos vistos principalmente pela chefia e nem pelos funcionários como um braço de ataque à prefeitura, não é? Dá a impressão que eu vou chamar a CIPA para me atacar por mim. E nem o chefe ver a CIPA como alguém que vai atacar ele e de forma que crie uma barreira, né? Eu gostaria que nosso principal desafio, nossa principal superação seja essa, de fazer da CIPA um instrumento de colaboração na prevenção de acidentes. Certo, muito bom. Então, você me diz que quando os órgãos eles estão integrados, fica mais, vamos dizer, mais fácil de trabalhar, né? O serviço flui, né? Flui. Porque, veja bem, quando a gente está executando o trabalho, uma brincadeira, mas ali não tem corintiano e palmeirense, ali tem 2 companheiros de trabalho. Certo. Ali não tem direita e esquerda, crente e ateu. Certo. Ali tem 2 seres humanos que vieram para trazer e levar para sua casa, trazer a sua mão de obra e levar para casa o sustento. Então, acho que é muito importante que a gente se enxergue como companheiros e como ferramentas, não como obstáculo da chefia, porque é muito comum, aquela pessoa é da CIPA, como se ele fosse criar um problema. E nós não estamos com a intenção de criar problema, mas solução. Sim. Que nem você falou, fazer uma recomendação, uma sugestão, né? Porque às vezes tem alguns perigos que eles estão ali, vamos dizer, tá na cara ali, mas ninguém toma uma atitude, uma coisa simples, que você pode falar, fulano, tira esse cabo de vassoura aí do caminho, porque alguém pode vir e tropeçar. E às vezes é uma coisa, tipo, do dia a dia do ser humano pelo próximo, né? E a gente às vezes pensa assim, às vezes está pensando tão grande, assim, numa coisa de prevenção, de tal. E tem tanta coisa que é do dia a dia que eu vejo, assim, como ser humano pelo próximo, né? Se você pode... Ontem eu vi das redes sociais um vídeo que me chamou a atenção desse ponto. Numa rua da cidade, teve um vazamento de óleo, alguma coisa, e uma motoqueira caiu. E alguém fez um vídeo. Pessoal, cuidado para passar aqui, porque a motoqueira caiu e tem pessoas... Veja bem, a intenção foi muito boa. Quem vê já vai saber. Mas ali, se ele corre um pouco antes de onde está o acidente e faz uma atitude simples, colocando alguma coisa para que outras pessoas não passem ali naquele momento, ali, né? Não é? Então, assim, a CIPA, às vezes, é isso daí, igual você falou. Colocou um ar-condicionado, está correndo uma água no local que, de repente, uma mangueirinha, pessoal, não é melhor tirar essa mangueira para lá? Não é melhor colocar uma faixa anti-escorregadio aqui? Não é melhor iluminar? Sabe? Coisas simples, mas que, às vezes, no que parece ser simples, tem acidentes graves. Né? Sim, mas às vezes, eu não sei se é o mundo, a sociedade, como que está acontecendo isso, assim, porque tu falou do dia a dia nosso, às vezes a gente não está olhando para o próximo, não está vendo ali, às vezes dentro de casa mesmo, no dia a dia em casa, o filho está ali, está intertido, às vezes não está dando aquela atenção, às vezes a gente está no mundo globalizado que está hoje, está tudo muito, né? Será que a gente está olhando para o próximo com segurança para falar assim, mas eu não tenho que... Não é só porque eu não sou da CIPA, não sei o quê. Não, se começa uma prevenção, às vezes até dentro de casa. Se você fala, mas eu aprendi em tal lugar, eu tenho que prevenir para não acontecer em casa. Às vezes a gente não previne nem o nosso, nem o filho, nem dentro de casa e quer, né? Então, são coisas tão simples do dia a dia que o ser humano ele fala assim, não, isso daí não é serviço meu, eu não vou fazer, não tem que olhar. Então, às vezes, está muito intolerante às coisas. Eu não sei se eu consegui esclarecer isso para você. Que, às vezes, quando a gente trabalha num lugar com muita gente, às vezes a gente se depara com isso. E é isso que é legal que você está dizendo assim. A CIPA, embora ela trabalhe
do nosso local de trabalho, a sua atuação, a conscientização, mas quantas coisas a gente leva para casa, Sim. não é? Por exemplo, nós vimos um trabalho recente de um acendedor de fogão para as merendeiras com a haste mais comprida. Quantos acidentes domésticos não tem por causa disso, não é? Então, às vezes a pessoa passa depois numa loja, aí fala, lá no meu serviço usa isso, vou comprar isso daqui também. Então, assim, entre outras coisas simples que você recomenda no trabalho, a pessoa leva para casa. Sim. Se você olhar hoje, assim, entre as pessoas da terceira idade, o que mais tem de acidente são tombos, né? Sim. Que tem fratura. Aí a pessoa fala, olha, de repente, numa campanha, cuidado com os tapetes, cuidado com o degrau. Aí a pessoa fala, poxa, vou fazer isso. E colocar um corrimão. Coisas simples. Às vezes a pessoa tem uma pessoa da limpeza lá lavando, tem que, né, interditar ali para a pessoa não passar, passa uma criança ali, escorrega, se machuca. E às vezes eu falo... Quem nunca caiu, né, na água com Às vezes sabão. a gente pensa assim, que nem você falou, a CIPA tem que ter uma diversidade de pessoas participando, porque não é só pessoas que estão lá em cima, tem que ser todo mundo, desde lá da ponta até lá em cima. Porque eu falo, estou ajudante geral, trabalho na limpeza. Eu falo assim, às vezes uma pessoa da limpeza, ela salva mais vidas do que um médico. Outro dia eu falei isso para um médico. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, doutor, porque se eu estou lavando ali um ambiente e eu interdito para ninguém passar, não escorregar, ou se tem um fio ali que alguém possa morrer eletrocutado, passar ali, eu estou salvando um monte de vida. E às vezes você está aqui, não desmerecendo o seu trabalho como médico, você está atendendo, você veio aqui, consultou a pessoa foi embora. Mas, às vezes, quem está ali lá na ponta, que trabalha na faxina, na limpeza, não é visto. Que ele está capacitado, ele sabe o que ele está fazendo, ele está interditando ali, que não é para passar ali naquele momento. Às vezes, quando é adulto, às vezes a pessoa vê falar uma interdição e fala, não vou passar. Mas e quando é criança? Já trabalhei em escola, né? Então, tem outro tipo de fluxo. Você tem o horário certo para lavar o banheiro, você vai lavar um pátio, você vai lavar um refeitório. Então, tem todo um sistema, toda uma rotina. Porque cuidado, né? Se você não tomar esses cuidados mínimos, vamos dizer assim, eu não imaginava que a importância lá do servente de limpeza, do ajudante geral, você largar uma ferramenta ali de qualquer jeito, passar uma criança tropeçar, se machucar. Então, eu falo assim... Hoje, a gente, pensando em CIPA, a gente tem que realmente trazer as experiências desses servidores aí do município, que eles têm muita bagagem de experiência de vida para falar, para trazer até para a CIPA, falar, olha, a gente lá na minha escola trabalha assim, interdita assim, fazer uma troca de experiência, de coisas que dá certo, né? Porque às vezes as pessoas só pensam na tragédia, só fica ali focado na tragédia, ou depois, infelizmente, quando acontecer um acidente, né? E tem muito servidor fazendo um trabalho excelente. Tem. Sabe? Eu vejo por esse sentido, porque eu estou há 9 anos como ajudante geral. Então, eu passei por algumas secretarias, na educação, na CEAR. Hoje eu estou na SEMA, né? E a cada dia eu estou aprendendo. Então, para mim também é uma satisfação estar conhecendo mais coisas. Eu gosto de estar trazendo, eu gosto muito de estudar. E para mim isso está sendo, nossa, impecável. Então, eu queria que você falasse um pouco mais da sua realidade. Você trabalha lá na Secretaria de Obras, né? Você tem um público diferente para mim. Eu não conheço, eu não sei como que é a dinâmica lá. Eu acho que a Obras tem vários braços que eu falo, porque tem a usina de asfalto, tem o pessoal que vai para a rua mesmo do asfalto, né? Eu Fala diria um pouco. que na Secretaria de Obras é onde estão os acidentes mais graves, porque envolve máquinas. Você viu, tá em todas as redes sociais de ontem, uma grande máquina que se desprendeu de uma prancha da prefeitura e caiu, não é? Graças a Deus não aconteceu nada, mas é um acidente que, pela dimensão da máquina, pelo peso, se pega um carro, uma moto, pessoas, era fatal, não é? Então, assim, os acidentes na Secretaria de Obras, a parte elétrica, tanto na parte da pintura, na mecânica, nos trabalhos da usina de asfalto, nos trabalhos da drenagem, são sempre assim acidentes muito perigosos. Então, é um local que a CIPA, junto com o técnico de segurança, tem que estar atuante. A CIPA nessa questão de conscientizar, né, de
levar os funcionários a entender o risco e o perigo. Às vezes você vê máquinas transportando aqueles tubos gigantes com pesos absurdos, então o funcionário tem que estar numa distância segura, tem que ter uma faixa, tem que ter uma boa sinalização, são grandes máquinas em movimento o tempo todo. Então os acidentes na Secretaria de Obras, eles é um local que, tipo assim, seria quase que não, o erro é grave, né? Então... Você fala o erro é fatal, vamos dizer assim? Quase fatal, né? É muito difícil ser uma coisa tipo um arranhão, um risco, um susto. É algo que normalmente, um exemplo, um pintor que cai de uma escada pintando aí a 3, 4 metros de altura, dificilmente não vai quebrar ou até vir a falecer. Da mesma forma, um pedreiro, uma pessoa dentro de uma boca de lobo, não é? Tanto a movimentação de máquina. Então, na Secretaria de Obras, ele é um trabalho assim que o acidente acaba sendo muito perigoso. Então, a CIPA seria muito legal se ela não fosse apenas função daquelas pessoas eleitas, mas fosse uma função coletiva, de todos, zelando um pelo bem do outro. Porque se eu estou zelando da sua vida, por exemplo, eu estou junto com o pintor, a gente dificilmente, às vezes, nós, na pintura, nós passávamos o dia inteiro, as pessoas passavam na rua e tiravam sarro. Mas quando elas estão fazendo pintura na altura, tem que ter uma pessoa, e assim, no senso comum, a gente coloca o pé embaixo da escada para que ela não embaixo assim, escorando o final da escada, e não é a forma correta. Tem que subir no primeiro degrau. Então, às vezes, é comum a gente ficar lá o dia inteiro de pé no segundo degrau para que o companheiro fique lá em cima, fazendo recorte, pintando onde não alcança. Ah, mas é necessário? Pensa se essa pessoa cai lá de cima. Não é? Então, não são acidentes que permitem, algumas vezes permite dar uma segunda oportunidade. Na maioria das vezes não dá. Então, a Secretaria de Obras é um local que, nessa nós entramos com 2 pessoas, mas seria muito interessante. 2 representantes, você fala? 2 representantes. Um eleito e um suplente. Certo. Mas seria muito legal se isso virasse uma política de conscientização coletiva. Certo. Porque, que nem eu falei, um cuidar do outro, pensar no outro assim, olhar pelo próximo, né? Tanto quanto o servidor, como colega de trabalho, como na vida. Às vezes você pega um ônibus, você não sabe nem quem está do seu lado, a pessoa ali, acontece alguma coisa, você não... É um ser humano, né? Então, a gente também tem que ter a gente fala de conscientização de CIPA, mas eu acho que enquanto ser humano, a gente também tem que ter a conscientização pelo próximo. Sim. Eu trabalhei numa grande empresa de ferrovia, viajando. E aí teve uma daqueles ciclos de 3 meses que tinha de pontuação, essas coisas e tudo mais. Então tinha os encontros com toda a chefia. E a gente sabia que naquela semana tinha acontecido um acidente próximo no Mato Grosso e o ajudante e o maquinista faleceram. Teve um deslizamento muito grande. Então a locomotiva entrou 8 metros dentro da terra e faleceu os 2. E aí ficou até tirar tudo aquela terra um tempo muito longo. Então, assim, a gente ouviu tudo aquilo, nossa, né, impactante. Mas quando chegou na reunião, aí o presidente da companhia falou assim, vamos fazer um minuto de silêncio pelos nossos amigos? Eu confesso que naquele momento, assim, a empatia de pensar que eu também vivo aquela rotina, ficar 1 minuto pensando, parece que eu me sentia como se estivesse dentro daquela locomotiva. Eles não faleceram de imediato, né? Foi uma tragédia. Então, às vezes, a gente precisa disso. Ah, a CIPA é isso. Não, a CIPA é proteção. Ah, sobe rapidinho, é só pegar, é só fazer. E esse rapidinho, na maioria das vezes, para aquela pessoa que fez, virou eterno, não é? Sim. Quando é fatal. Com certeza. É um assunto delicado, né? A gente para pensar realmente e refletir no sentido assim, da empatia. Se colocar no lugar do outro. Você falar, hoje eu estou pintor, eu estudei, eu não sei se lá para frente eu vou prestar outro concurso, eu vou fazer outra coisa, mas hoje você está pintor. Né? Com certeza você já fez outros trabalhos. Sim. Você tem a esposa, trabalha, faz alguma coisa. Então a gente tem que pensar agora, e quem que está do nosso lado, né? No dia a dia, no trabalho, em casa. Se essa pessoa que está ali naquele momento é a pessoa mais importante para você na sua vida. Porque se acontecer um acidente ali, ela vai saber te socorrer, ela vai te ajudar, ela vai... O que vai poder fazer? E que às vezes a gente não tem o conhecimento e às vezes na hora, no impulso da vida do ser humano, a gente acha que vai ajudar, você pode até
piorar a situação. Então, a gente tem que ter muito conhecimento, a gente tem que divulgar, tem que buscar, tem que fazer curso, capacitações aí de primeiros socorros. A prefeitura, ela tem muito disso, tem muito curso, muitas reuniões. Eu participo, assim, no que eu posso, no que eu consigo, eu vou muito, que eu gosto mesmo. E para mim também está sendo uma novidade essa questão da CIPA, porque a gente já está numa certa idade, a gente quer poder contribuir mais, né? Eu tive nessa integração, né, a gente foi conhecendo todos os, assim, todos não digo, mas a maioria dos órgãos da prefeitura que está relacionado aos desdobramentos de acidente, de traumas, né, de problemas. E realmente a prefeitura tem uma estrutura muito grande de acolhimento. E eu acho que também esse papel da CIPA, que eu acredito que essa comissão vai conseguir, é fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento, sabe? Tem apoio psicológico, tem um apoio fisioterapêutico, tem várias coisas que a prefeitura proporciona e que, se nós fizermos uso disso, transformando nós num canal de que as pessoas consigam, de repente, num folder que está ali colado em todos os setores, o que será que tem que eu consigo em relação a isso? Não apenas criar a CIPA como se fosse um canal de denúncia. Aliás, eu acho que esse é o pior erro, porque aí ela passa a ser mal vista, enquanto, na verdade, para denúncia, para essas coisas, tem outros órgãos também. Tem corregedoria, tem chefia imediata, tem um monte de coisas. A CIPA, necessariamente, ela não seria bom ter esse papel de canal de denúncia. Investigar com a intenção de promover... Ele tem que sempre pensar que a CIPA é prevenção. Exatamente. Né? Não realmente distorcer o que é a função, o que é a atribuição, o que é o objetivo da CIPA. Né? Então, às vezes as pessoas não entendem isso. A CIPA é prevenção. Ele tem que trabalhar antes. Então, ele tem que buscar estratégias e, né, parcerias para trabalhar o antes de acontecer, para não acontecer. Né? Quando eu falo para você, são mais de 7 mil servidores. Cada dia está entrando servidor novo, tem servidor aposentando, tem gente, tem as empresas privadas que também são prestadoras de serviço na prefeitura. Então, tem muita gente. Então, às vezes, nós, enquanto servidores, às vezes a gente não vê o quão grande é. Você falou, como funciona uma outra secretaria, por exemplo. Eu não tenho ideia muito o tamanho que é a Secretaria de Saúde, por exemplo. Ela é gigante. Então, hoje eu estou conhecendo um pouco a educação, gigante também. São vários setores. São a educação infantil, o ensino fundamental, o EJA, tem muita coisa. A saúde também. E todos esses locais têm riscos de acidente. Sim. E assim, quando a gente fala em risco de acidente, por exemplo, um local da Secretaria das Finanças, onde todo mundo trabalha sentado. Sim. De repente, uma cadeira que ela não te produz um acidente, mas ela te produz um mal ao longo do tempo, um desgaste, alguma coisa, e você trocar essa cadeira é uma prevenção de um acidente. Exatamente. Não vai ser um acidente momentâneo, mas vai ser uma doença, vai ser um desgaste. Uma coisa a longo prazo, né? Que a pessoa sempre, vamos supor, trabalha sentada ali o tempo todo, aí tá ali, vamos supor, a cadeira tá trabalhando quebrada. Né? Às vezes tem um balcão maior, porque é de atendimento. Olha, não seria interessante colocar uma cadeira maior aqui, fazer uma plataforma, coisa simples. Eu trabalho sentado, mas dependendo como é esse sentado, essa postura vai te trazer um problema ergonômico. A longo prazo, que a gente fala assim, entrou na prefeitura, 30 anos de prefeitura, é 20. E a CIPA pode atuar nisso também. Sim. Como uma medida, né? Não que ela vai fazer, mas ela pode sugerir. Aí o técnico de segurança, o SESMIT, os órgãos competentes vai ver a viabilidade no tempo deles e executa. Certo, exatamente isso. Deixa eu ver aqui. Então, são mais de 15 secretarias, as autarquias. Então, lá na Secretaria de Obras, você... Hoje, assim, na função de pintor, a equipe que você trabalha, você já consegue passar alguma dica ali de segurança, assim, de prevenção?
A Secretaria de Obras na Prefeitura, ela acaba tendo por causa desse local ser um pouco mais perigoso, então ela tem um técnico de segurança só da Secretaria deles, de Obras. certo. Então, assim, na nossa equipe, todos os que forem subir em altura tem que estar com a NR35 em dia. O técnico procura estar sempre comprando as ferramentas necessárias, trazendo sempre uniforme, botina, equipamentos de segurança. Então, acaba que já é uma rotina. Se você está afim de fazer o que é o correto, a gente tem as condições. Não que quando há algo errado é porque a pessoa não quis. Às vezes um descuido, e é normal isso daí. Mas temos, no nosso caso da pintura, no momento eu estou pintando na Secretaria da Saúde. Estamos emprestados por um tempo para pintar postos de saúde. Mas então tem essa abertura. Por exemplo, a Secretaria de Obras, ela pode prestar um serviço dentro da Secretaria de Saúde, com os servidores da Secretaria de Obras. Ela precisa porque, teoricamente, a Secretaria de Obras, ela não tem assim os espaços apenas dela para conservar, né? Então, às vezes acontece. Alguma secretaria tem pintor próprio, tem manutenção própria, tem mas outros precisam de cooperação entre elas, né? Isso é muito bom, né? Porque vamos dizer, é tudo da mesma fonte, né? É a mesma fonte, a mesma regra, vamos dizer assim, né? O que você me fala? Eu acho que é que nem você falou, vem do mesmo bolso, né? Teoricamente. Então, eu na Secretaria de Obras, pintando na Secretaria de Obras, eu já estive em quase todas as secretarias. Ai, que legal! Muito pouco, acho que não teve assim. Eu não lembro de alguma que eu não tenha ido fazer algum serviço de emergência, né? Nossa, então você me fala que o trabalho de pintor, o servidor, concursado de pintor, ele tem toda essa possibilidade dele ir em vários lugares? Ele precisa trabalhar em vários? Uma semana ele está lá pintando no gabinete da prefeita, na outra semana está pintando lá na Secretaria de Educação alguma coisa. É emergência, né? Sim. Devia estar pintando a Vitória Régia. E acaba conhecendo novas realidades, novas coisas, né? Acaba transitando por muitas secretarias, muitas pessoas e faz amizade, vai conhecendo muita gente. Vai adquirindo conhecimento conhecendo mais pessoas, mais experiências, né? E cada trabalho cada setor é diferente, né? Você fala, em tal lugar é assim. Às vezes você pode até levar uma ideia, né? Fala, eu vi lá na secretaria e tal, tem isso aqui, dá pra fazer aqui também, fica legal. Exatamente. Eu gosto disso também, de transitar, sabe? Porque tem muita diferença, sabe? A prefeitura é uma empresa muito rica, eu falo. Porque tem muita coisa, tem muito profissional, tem muita equipe, tem muita gente formada, muita gente estudada, é uma dinâmica muito grande de conhecimento. É legal que assim... a gente devia compartilhar mais. É legal, é interessante que às vezes não que ninguém seja mais do que ninguém. Sim. Mas você vai perceber pessoas executando muitos ajudantes geral, muitas pessoas formadas que vêm de grandes empresas às vezes, mas ele tipo assim estava às vezes num nível, né, de estresse, falou, eu vou tentar trabalhar em alguma coisa que eu tenha mais tranquilidade. Aí passa a impressão até que a gente trabalha pouco, assim, né? Mas é pegada, é correria, é rápido o nosso serviço, tem que chegar. Às vezes eu tiro a sarro, né? Pô, mas vocês chegaram em 4 pintores, mas é porque é muito rápido. Às vezes no dia 30 de julho nós temos que pintar a Vitória Régia para a festa no dia 1º. Então a gente chega e tem que chegar mesmo em vários pintores, várias pessoas e rapidinho fazer aquilo dali. O lar dociliar, né, do Luciano o tempo todo. Não, mas é que nem você falou, é o rapidinho, mas com responsabilidade. Sim. Porque o serviço público é isso. A gente fala, olha, precisa ser pintado ali para amanhã. É isso. E aí tem poucas pessoas e tem que ser rápido. E aí vocês estão ali preparados, estão ali pensando, vamos pensar na segurança. Vamos pensar nas nossas vidas, que a gente sai de casa para trabalhar e a gente vai voltar de casa com saúde, bem, né? Ganhar o dia ali, vamos dizer assim, com segurança, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes a gente pensa assim, vamos correr, vamos fazer.
E acaba esquecendo do risco, né? Isso que Eu, muitos eu, acidentes acontecem por conta da pressa ou por conta da correria, né? então, eu lembro muito daquela cena, não sei se você lembra de um filme de bombeiro, que o rapaz acontece uma morte, e daí o capitão tem que vir falar para a família, né? Como se diz assim, tem que trazer a notícia, olha, infelizmente se foi, faleceu e tal. Eu penso assim, às vezes é um serviço simples, a gente tem que fazer rápido, mas eu não gostaria de que a minha família recebesse uma visita de um chefe, de um diretor, falar, infelizmente, eu já passei por um acidente grave, e eu acho que se tivesse ali um protocolo sido executado, talvez eu não tivesse passado por aquilo. No meu caso, eu fiquei 20 dias internado. Uma outra pessoa ficou 30, uma outra pessoa ficou 60 e uma quarta pessoa ficou 6 meses. Então, Nossa, assim, e um acidente que aconteceu a quase 1 quilômetro de distância de onde a gente passou. Então, são atitudes que parecem que não vai ter impacto. impacto. É o que nem você falou, mas de repente, ir ali, fechar uma torneira, colocar uma placa, fechar um botijão que ficou aberto, salva muitas vidas. Sim. Por isso que eu sempre penso, né? Quando é muita gente, pensar em todos, independente de função, de cargo, né? Quando eu falo aí que o pessoal da ponta aí, que é o que salva muita vida. Eu acho que isso um ponto importante. Porque pessoal que às vezes tem experiência na limpeza ali, com água, com torneira, que vai escorregar, que vai cair, que vai pegar fogo lá, as merendeiras, não sei o quê. Às vezes tem experiência que o estagiário da informática não sabe, né? Porque ele trabalha ali na informática, ele sabe ali, se acontecer alguma coisa, ele pegar um fogo ali no computador, né? O que tem que fazer. Mas tem muito disso e eu acho que tem que ser compartilhado esse cuidado, a gente cuidar da gente, mas cuidar pensando no próximo. Independente de quem é o próximo que está do nosso lado, né? O próximo mesmo. Quem está próximo de mim aqui agora? Você. Depois de você, tem a Júlia. Aí depois tem o pessoal ali fazendo aula, né? Então, se acontecer alguma coisa que a gente vai agir pelo impulso, vai agir pelo, como a gente fala, Instinto. pelo instinto, mas também tem as coisas que são evitáveis, né? Dá para evitar. Você falava, vou deixar um fio aqui que eu posso eu mesmo levantar daqui, tropeçar e cair. Então, tem que fazer as coisas com calma, observar, ter paciência, ter atenção em tudo que a gente está fazendo. Porque às vezes a gente está fazendo aqui, está cuidando pra gente, mas se vir uma criança aqui, né? Então, eu fico observando muito isso, sabe? Hoje tem as crianças da inclusão, a gente tem que estar mais atenta também, sabe? São crianças mais, vamos dizer, mais levadas, que a hora que a criança é um segundo, você olha, a hora que você viu já está ali. E será que a gente está atento? Porque às vezes, enquanto adulto, eu não vou falar do dia a dia, né? A gente fica ali intertido com o celular, não está prestando atenção, passou um negócio ali, você está intertido com o celular, você não viu que a criança subiu, caiu, passou um carro. Sabe, é umas coisas tão assim, às vezes parece que o ser humano tá com a cabeça no mundo da lua. Aí a gente vai perceber que a CIPA faz parte da nossa vida, né? Da Não vida. a CIPA não é necessariamente algo que você vai executar, colocar um botão quando Sim. você passar de dentro do portão do seu local de trabalho. Agora eu preciso proteger a vida. Mas às vezes você tem num ponto de ônibus, você Sim. tem Na N sua situações, família, na sua né? casa. No trânsito, não é? Um Sim. semáforo está com um problema, então você tipo assim, eu vou passar porque alguém vai brecar. É melhor vir com cuidado, prevenir. Você prevenir antes, porque às vezes fala assim, eu dirijo o caminhão, né? Às vezes eu falo assim, gente, às vezes as pessoas elas estão tão desatentas que você vê que tem um caminhão parado, vamos supor, de lixo lá na frente, sinalizado, parado, já dá pra você sair por aqui e já desviar dele. Não, a pessoa não tá nem pensando nisso. Aí chega lá, fica travada atrás do caminhão, fica buzinando pro caminhão. Então, assim, por que a gente não consegue ver a prevenção, ver o antes? Então, talvez a gente tem que pensar nisso. É um trabalho cultural, né? E ele tipo, hoje a vida tá Parece muito corrida, que a gente né? só quer culpar o outro, né? Não é isso?
Você vê que a gente às vezes vai ver o vídeo tem lá 3 segundos. Então você precisa que, quando você vai fazer o seu roteiro magnético, você tem que travar a atenção da pessoa em 3 segundos. Só que a vida não acontece em 3 segundos. Né? Sim. Às vezes em 1 segundo você perde a sua vida. Sim. 2 segundos. Então, assim, viver com calma, né? Não deu agora, mas espera um pouquinho, passe no próximo semáforo, espera a sua vez, mas percebe um desespero. Aí a pessoa que morre no metrô atropelado lá porque caiu, porque não pôde esperar um pouquinho. É claro que a vida é corrida, mas se a gente conseguisse transformar a CIPA, por exemplo, em uma cultura de proteção. E é interessante que tinha uma época que as empresas colocavam lá na frente da fábrica, das fábricas: estamos há tantos dias sem acidente. E aquilo virou uma bandeira de orgulho. E ela nem sempre refletia a realidade. Olha. Eu trabalhei numa situação que eu estava numa máquina, mais um colega, e aí a gente tinha acabado de almoçar, e a gente tinha mais 1 hora de trabalho. Aí ele sumiu. Aí eu falei, mas você vai me deixou sozinho. Aí terminou o serviço, daí depois eu procurei ele, e falei, mas você me deixou sozinho. Aí ele me mostrou a mão. Ele, na pressa de trocar a fita, ele não desligou a máquina. Tinha um dispositivo para segurar. Então a máquina, aquela fita, a esteirinha, que é antiaderente, é aderente, pegou em cima da mão dele, mas arrancou um tampão de pele. Aí eu falei, vai atrás de tratar. Ele falou, não posso, porque estava mais de 500 dias sem acidente. Então, veja bem, a CIPA ela não pode ser uma ferramenta de orgulho que as pessoas têm medo de relatar um acidente. Ela não pode ser uma ferramenta de coação que as pessoas têm medo de relatar um possível acidente. Então, ela é uma coisa cultural, de prevenção. É uma pena que as pessoas, tanto chefia quanto funcionário, no nosso caso não, mas na maioria da iniciativa privada, enxerga como uma escolha, um esconderijo de problemas que ele tem no trabalho. Então eu não posso ser mandado embora e entrar ali. Não, você vê que a gente já tem uma vantagem a mais, uma vantagem a mais. No setor público, como servidores, nós já temos uma vantagem. Que realmente a gente está com isso, a gente está com essa preocupação, a gente quer fazer um trabalho bem feito e pensando no ser humano, pensando no próximo, né? E eu acredito que esse bate-papo nosso aqui foi excelente, assim, acho que foi bem esclarecedor. Para mim é sempre uma honra falar sobre isso, aprender, né? Estou aqui também para aprender e agradeço também a sua disponibilidade, a gente ter vindo aqui trocar essas ideias, passar essa informação que a gente sabe, o que a gente não sabe, a gente procurar aprender para também divulgar a informação correta, né? Para não ficar, é que nem aquela história história de Barnabé, né? Não, a gente quer fazer o certo, quer divulgar o correto, entendeu? Para não... A gente é o futuro, a gente já está em servidor entrando novo, a gente tem que, né, contribuir com isso com o novo e aprender com quem está ali já há mais tempo, que tem experiência, para divulgar e passar para o outro da maneira certa, correta, né? E para mim, assim, é um prazer mesmo, agradeço a sua disponibilidade, fiquei muito feliz de você ter vindo. E se Deus quiser, a gente vai gravar de novo, né? Quando tiver mais oportunidades aí o ano que vem. A gente marca outro podcast, a gente pode abordar outros temas também. O ano que vem tem um desafio interessantíssimo do assédio moral e assédio sexual, que vai ser outra guerra. Sim. Se a CIPA não conseguir entrar nisso para conscientizar e achar que vai entrar para punir, ela vai, em vez de ser uma ferramenta, ela vai ser um problema. Então, nós vamos falar sobre isso também o ano que vem. Nós vamos falar da semana da CIPA, da CIPAT, né? Então, eu já vou deixar aqui uma agenda reservada, né? Para a gente estar trazendo aqui, porque isso é um tema, eu acredito, de muita relevância. Então... Eu agradeço você ter chamado e dado a oportunidade, que cada funcionário que ouvir, né, que possa se identificar em nós e que possa sentir de nós uma voz que não para atacar ninguém, como já falou, mas para ajudar eles, que nós conseguimos desenvolver um WhatsApp, algum canal de comunicação e falar, pessoal, tem isso aqui, vamos ajudar, vamos trabalhar. Certo. Tenho certeza que nós vamos no futuro colher frutos muito legais desse trabalho. Muito obrigada. Obrigado, eu.